E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui comigo, o professor Caio de Química, para a gente continuar a aula sobre modelos atômicos. Então, a gente teve a aula sobre modelos atômicos 1, essa vai ser a aula modelos atômicos 2, e ela vai continuar explicando os modelos atômicos até a nossa percepção sobre o átomo, como a gente entende ele hoje, tá? Então, lembrem-se lá dos modelos atômicos anteriores, desde o modelo atômico de Dalton, Thomson e Rutherford. Então, a gente parou lá no modelo atômico de Rutherford, que vai falar sobre a existência de um núcleo constituído de prótons e uma eletrosfera em que você tem os elétrons orbitando esse núcleo. E aí a maior parte do átomo é espaço vazio. Esse modelo atômico de Rutherford, ele vai, além de solucionar vários problemas sobre a constituição dos átomos e da matéria, também vai trazer outras perguntas que vão tentar ser solucionadas pelo surgimento da mecânica quântica. E a gente vai ver essa história que é bastante legal. Agora, antes de a gente iniciar a aula sobre os próximos modelos atômicos, eu vou relembrar vocês que eu vou postar lá no Classroom um documentário para vocês conhecerem essa história um pouquinho melhor, das controvérsias que existiam nessa época. E aí a grande controvérsia que gerou o debate sobre a mecânica quântica é que o modelo atômico de Rutherford, ele tinha uma grande questão, que era a seguinte, ó, os elétrons estão orbitando ali o núcleo que é positivo. Se o núcleo é positivo, os elétrons são negativos, por que os elétrons eles não orbitam até girarem e chegarem no núcleo? Por que isso não acontece? Essa foi a grande questão ali que deu base para o surgimento da mecânica quântica. E a gente vai ver como esses cientistas vão tentar solucionar. E lá no documentário ele vai contar essa história de uma maneira um pouquinho mais aprofundada e também com os outros participantes dessa história. Então, para a gente começar a aula sobre estes modelos atômicos, primeiro vou apresentar aqui para vocês esse cara bonitão aqui, chamado Niels Bohr. Niels Bohr, ele foi um físico dinamarquês que tentou responder esse problema do porquê os elétrons não giram até o núcleo. Né? Porque qual é a questão? Se os elétrons que estão sendo atraídos pelo núcleo girassem e perdessem a sua energia até chegar ali no núcleo, a matéria como a gente conhece hoje, ela não seria possível. E as evidências científicas anteriores demonstravam que existia esse grande espaço vazio aí na eletrosfera e que os elétrons orbitavam esse núcleo condensado que possuía os prótons. Então, para isso, antes da gente verificar qual é o modelo atômico de Niels Bohr, uma das coisas que intrigavam os cientistas na época era um fenômeno que acontecia quando a gente queimava diferentes materiais. Então, na queima de diferentes materiais, se observava que cores diferentes eram emitidas pela queima deles. Então, ó, você tem aqui o sulfato de cobre, que queima verdinho, você tem o cloreto de estrôncio, que queima com esse vermelho bonito, e aí cada um desses materiais vai queimar com uma cor diferente, né? E aí, ó, se a gente está falando da queima desses materiais, é importante a gente pensar que, ó, a gente está vendo esses materiais queimando porque está sendo emitida luz. Então, a gente precisa entender o que é a luz para a gente entender o modelo atômico que o Bohr vai propor. Né? Então, vamos entender o que é a luz. Né? Antes de tudo, a luz ela é uma onda. Então, o que são as ondas? As ondas elas vão ser perturbações que vão deslocar no espaço, transportando energia, né, de um ponto ao outro. Mas ela não vai transportar matéria. Então, percebam aqui o GIF abaixo. Né? Então, a gente tem esse patinho aqui que está paradinho no lago e está passando ondas aqui sobre ele. Agora, ó, essas ondas são propagações de energia. E este patinho aqui, ó, ele não sai do lugar. Por isso que a gente fala que as ondas transportam energia, mas não vão transportar matéria. Ele só fica subindo e descendo. Daí a gente vai ter dois tipos de onda, que a gente vai chamar de ondas mecânicas
e as ondas eletromagnéticas. E o que vai diferenciar esses dois tipos de onda? A onda mecânica, ela vai ser o tipo de onda que precisa de um meio material, precisa de matéria para se propagar. Um exemplo disso é as ondas sonoras. Então, para que a gente escute um ao outro, é necessário que exista matéria, né? Ou seja, um meio material gasoso, que é o nosso caso, quando a gente fala tem o ar entre um e o outro, ou um meio sólido ou um meio líquido, né? E olha que engraçado, ó, as ondas sonoras elas também passam por meios sólidos e por meios líquidos, né? Então você está lá debaixo da água, você faz um barulhinho, você escuta, e a outra pessoa que está debaixo lá da água, você também escuta. Pode não ter nenhuma clareza, pode não ser aquilo que você precisava escutar naquele momento, mas que as ondas sonoras se propagam nesses meios também vão se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas vão ser um tipo de onda que não precisa desse meio material para propagar, como é o caso, por exemplo, da luz que é produzida pelo Sol. Então, a luz produzida pelo Sol, ela chega até a Terra e ela percorre um longo caminho que é o vácuo, né, que existe lá no espaço. Então, é um tipo de onda que consegue se propagar sem matéria, né? Então tem esses dois tipos de onda. E a gente vai ver que a luz, ela é uma onda eletromagnética. Daí algumas propriedades das ondas, né? Então, como a gente falou, as ondas elas vão propagar energia e vão deslocar essa energia de um ponto ao outro. Se elas vão deslocar energia de um ponto ao outro, isso significa que elas vão fazer isso numa determinada quantidade de tempo, né? Pode ser mais rápido, pode ser mais devagar. Isso daí é um outro assunto sobre a velocidade dessas ondas. Mas algumas características das ondas são muito importantes para a gente conseguir estabelecer aí a relação com o modelo atômico de Bohr, né? Então, primeira característica das ondas é que toda onda vai possuir um comprimento, que a gente vai chamar de comprimento de onda, e vai utilizar aqui o símbolo chamado lambda, lá dos gregos, para representar essa propriedade. Então, o que é o comprimento de onda? Vai ser a distância de uma crista até outra crista da onda, né, ó, percebam que forma uma ondinha quando a gente observa que a distância de uma crista até a outra, ou de um vale, né, até outro vale. Tudo bem? Então, de um vale até outro vale. Agora, além de um comprimento de onda, as ondas também vão possuir uma frequência. E a frequência ela vai ser a quantidade de oscilações que vão acontecer num determinado período de tempo, tá? Então, ó, se a gente observa aqui, ó, a gente tem, ó, uma onda, duas ondas. Então aqui, ó, nesse tempo de 1 segundo, a gente teve duas oscilações, tá? E vai ser a frequência dessa onda. Daí existe uma relação entre a frequência de uma onda e o seu comprimento. E como é que isso vai se apresentar? Então, ó, percebam aqui. Imagine que a gente tem duas ondas com frequências diferentes. Tudo bem? E elas vão percorrer o caminho de 1 segundo, tá? Então aqui, no primeiro exemplo, essa onda que percorre 1 segundo, ela vai ter, ó, 3 ciclos. Agora, aqui, em 1 segundo, essa onda que tem uma frequência maior, ela vai percorrer 10 ciclos. Então, a gente vai falar aqui que a relação que existe entre o comprimento das ondas e a sua frequência é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior for o comprimento de ondas, menos ciclos, menos oscilações, menos frequência ela vai possuir. Quanto maior for a quantidade de oscilações que essa onda possui no mesmo período de tempo, menor vai ser o comprimento de onda. Então, quanto maior é o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. E se a gente está falando que as ondas elas são propagação de energia, então quanto maior for a frequência dessa onda, mais energia ela vai conseguir propagar. Então,
Quando o comprimento de onda é grande, a frequência vai ser baixa. E se a frequência é baixa, a energia vai ser baixa. Então, a energia de uma onda também vai ser inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. E essa relação entre comprimento de onda, frequência e energia é muito importante para a gente entender o modelo atômico de Bohr. Tá? E aí, voltando lá para a questão ali da emissão de diferentes cores da luz a partir da queima dos materiais. Então, para a gente entender isso, a gente vai precisar pensar como que a gente enxerga as cores, né? Então, por que quando a gente olha a maçã ela é vermelha? Isso ocorre porque a luz que ilumina a maçã, ela vai constituir vários comprimentos de onda correspondente a diferentes cores, que no nosso olho a gente vai ter células especializadas que vão conseguir detectar isso de formas diferentes. Então, quando o nosso olho detecta um determinado comprimento de onda que corresponde a vermelho, a gente vai enxergar vermelho. Quando a gente detecta um comprimento de onda correspondente ao verde, a gente vai observar o verde. E aí, os materiais, quando eles recebem essa luz branca que contém todos os comprimentos de onda correspondente às cores que a gente consegue observar, esse material vai absorver a maior parte das cores e vai só refletir o comprimento de onda que corresponde à luz vermelha. Então a gente observa ele vermelho porque ele está refletindo esse comprimento de onda correspondente ao vermelho. E aí o nosso olho vai detectar isso dessa forma. E não vai detectar azul porque a cor azul está sendo absorvida aqui pela maçã. Então a gente enxerga as cores porque a gente observa a reflexão de determinados comprimentos de onda que são refletidos. E aí que o nosso cérebro e os nossos olhos vão interpretar como sendo de uma determinada cor. E a gente consegue observar e verificar que a luz branca tem essas diferentes cores porque a gente consegue refratar essa luz. No que vai constituir a refração da luz, né? Então pega lá o exemplo do arco-íris. Por que o arco-íris é formado? Você tem lá, para ter um arco-íris tem que ser um dia chuvoso e ensolarado. Então lá no céu vai ter um conjunto de gotículas muito pequenas de água que vão causar a refração da luz. E aí o que vai acontecer nessa refração da luz? Pensa nesse experimento aqui, ó. Imagina que a gente tem uma lâmpada comum, a gente vê que as lâmpadas comuns vão emitir essa luz branca e, portanto, vão permitir com que todos os comprimentos de onda sejam refletidos pelos diferentes materiais, a gente consegue observar a diversidade das cores e vai passar ela por um prisma. Então, quando a gente tem aqui um meio, que vamos falar que seja o ar, e a luz troca de meio, que é o meio formado aqui pelo prisma, o prisma vai conseguir refratar essa luz. Isso significa que ele vai conseguir mudar a direção em que essa luz estava percorrendo. E aí, o que acontece? Os diferentes comprimentos de onda vão ser refratados, ou seja, vão ter trajetórias, depois de passar pelo prisma, diferentes. E aí a gente vai conseguir observar as diferentes cores, que é a mesma coisa que acontece no arco-íris, porque as gotículas de água vão refratar todos os comprimentos de onda contidos na luz branca em direções diferentes. Isso a gente vai chamar de espectro da luz visível, ou seja, todos os comprimentos de onda que a gente consegue enxergar. Agora, quando a gente fala das ondas eletromagnéticas, que a luz é um dos exemplos dela, o espectro de onda do visível ele vai corresponder a uma quantidade de comprimentos de onda muito pequena. A gente vai ter várias outras ondas eletromagnéticas que têm comprimentos de onda diferentes que os nossos olhos não conseguem captar. Então, a gente tem, por exemplo, ondas que são grandes. No caso aqui do infravermelho, das micro-ondas, das ondas de rádio, TV, elas possuem um comprimento de onda muito grande. Ó. Veja aqui, ó, a onda de rádio ela vai ter ali por volta de cada onda 100 metros de comprimento de onda. Então é uma onda grandona. E se a gente faz aquela relação entre frequência e energia, se é uma onda que tem um comprimento muito grande, ela vai ter uma frequência muito pequena e, portanto, ela vai carregar pouquíssima energia. Agora, a gente vai ter
comprimentos de onda que são muito pequenos e os nossos olhos não conseguem detectar, que é o caso da luz ultravioleta, raios X, raios gama. Esses comprimentos de onda eles são muito pequenos e estão na ordem de nanômetros. A luz visível também está na ordem de nanômetros, mas ainda menor. O que é um nanômetro? Nanômetro é uma unidade de medida que corresponde a 1 bilionésimo de metro, ou seja, é 1 metro dividido por 1 bilhão. Se a gente pega ali o milímetro, ele vai ser 1 metro dividido por 1000, e já é muito pequeno. Agora, imagina você pegar esse milímetro e dividir por 1 milhão agora. Vai ser uma parte muito, 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 muito pequena que a gente não vai conseguir nem chegar. Essas ondas que possuem um comprimento muito pequeno, portanto, vão ter uma frequência muito grande e vão possuir muita energia. Por isso que a gente tem um problema dos raios-x, que a gente tem que usar todos aqueles equipamentos, inclusive a pessoa que está trabalhando, para se proteger dessa radiação que é incidida sobre nós, porque ela carrega muita energia e ela pode fazer mal. Daí, no que consistiu o experimento que o Bohr foi fazer para conseguir observar essa característica do porquê determinadas substâncias só emitem determinadas colorações? Ele vai fazer um experimento que a gente chama de espectro de raio. Então, o que consiste o espectro de raio? Então, ele vai pegar esse material aqui e vai fornecer energia. Aqui vai ser uma descarga elétrica que vai passar num tubo contendo algum gás. Né? Esse gás ele vai fornecer energia para os átomos que compõem, essa corrente elétrica vai fornecer energia para os átomos que compõem esse gás e eles vão emitir luz. Outra forma de fornecer energia também é pelo calor, quando a gente queima lá os materiais. Mas aqui no exemplo a gente está tendo uma descarga elétrica. Então faz uma descarga elétrica, fornece energia para os átomos que compõem esse gás e ele vai gerar luz, né? O mesmo fenômeno da lâmpada fluorescente. Daí a luz emitida vai passar por uma fenda e depois vai passar por um prisma. O prisma vai refratar e a gente vai conseguir observar quais são os comprimentos de onda que este material emite quando recebe uma descarga elétrica. E aí a gente vai verificar que cada material vai ter um espectro de onda diferente. Então, se a gente queimar lá um determinado material e ver a chama, a gente não vai conseguir observar todos os comprimentos de onda sem fazer a refração. A gente tem que fazer a refração para a gente conseguir separar esses comprimentos de onda e observar quais são os comprimentos de ondas produzidos pela energização desses materiais. Então, cada material vai ter comprimentos de onda emitidos diferentes quando recebe essa energia. Então, ó, o espectro de raia do hidrogênio ele vai formar 2 comprimentos de onda. O espectro de raia do hélio vai formar outros comprimentos de onda. E cada um dos materiais vai formar um espectro de raia diferente. E aí, o que é interessante é que cada elemento químico sempre vai possuir um espectro de raia idêntico. Então, sempre quando a gente fizer o experimento do espectro de raia do hidrogênio, sempre vai ter os mesmos comprimentos de onda. Sempre vai observar essas duas ondas. Quando a gente faz do hélio, a gente vai observar sempre esse mesmo padrão. Então é como se fosse uma impressão digital de cada elemento químico. Agora, se a gente falou que cada material vai emitir comprimentos de onda específicos, isso significa que vai ter que ter alguma coisa ali da natureza desses átomos que vai emitir essas luzes que têm comprimentos de onda particulares e, portanto, frequências e quantidades de energia bem definidas sendo emitidas. E aí, essa questão fez com que o Bohr elaborasse um modelo que a gente vai chamar de modelo de sistema planetário. Alguns lugares vocês vão encontrar como modelo de Rutherford-Bohr, né, como se fosse um compilado ali dos modelos atômicos dos dois. E aí, para responder o porquê que os materiais emitem esses comprimentos de onda específicos, o Bohr ele vai elaborar um modelo atômico em que os elétrons na eletrosfera eles vão orbitar em órbitas circulares permitidas. E os elétrons que estão em cada uma dessas órbitas, ou então tem essa órbita aqui, ela é uma órbita que esses dois elétrons estão fazendo. E aí cada uma das órbitas,
vai ter elétrons com uma quantidade de energia constante. Então, esse elétron aqui possui a mesma quantidade de elétron que esse daqui. E cada uma dessas órbitas diferentes do nosso átomo vai ter uma quantidade de energia diferente que a gente vai observar depois. E aí ele vai chamar cada uma dessas órbitas de camadas de energia, ou camadas energéticas, ou níveis de energia, que depois vai ser importante para a gente quando a gente for verificar ali a aula sobre estrutura geral do átomo. Então, os elétrons eles vão fazer órbitas circulares em torno do núcleo. Cada uma dessas órbitas dos elétrons vão ter uma energia constante e cada uma dessas camadas, na medida em que elas se distanciam do núcleo, vão possuir cada vez mais energia. Tudo bem? Então, é uma característica aqui do modelo atômico de Bohr. E aí ele vai falar que esses elétrons nessas órbitas aqui circulares, eles vão possuir um estado estacionário. O que significa isso? Que esses elétrons espontaneamente, ou por si, não ganham e nem perdem energia. Tudo bem? Eles só vão ganhar ou perder energia quando tiver o fornecimento de uma energia externa. E aí, quando esse elétron ganhar energia externa, ele vai poder saltar de um nível de menor energia, portanto mais próximo do núcleo, para níveis mais distantes e que possuem mais energia. Agora, ele vai saltar porque ele vai receber uma quantidade discreta de energia. E essa quantidade é sempre fixa, então ele precisa ter uma determinada quantidade de energia para saltar da 2 para ir para a camada 3. Tudo bem? Que vai corresponder a essa diferença de energia entre essas duas camadas. Então, se ele receber essa quantidade de energia, ele consegue saltar. É como se fosse o seguinte, um jogo. Vamos pensar assim. Então, para você ir para o terceiro nível, você precisa de tanto de experiência, né? Se você não ganhar esse tanto de experiência, você não pode saltar do nível 2 para o nível 3, né? Você vai precisar conseguir essa energia, e aí no caso dos elétrons, todas de uma vez. Tudo bem? Então, vamos supor aqui que esses elétrons eles ganharam uma quantidade de energia que permitem que ele salte para essas diferentes camadas aqui de níveis de energia maior. Quando o elétron ele salta de um nível de menor energia para um nível de maior energia, a gente vai falar que ele está no estado excitado, tá? E o estado que ele estava antes a gente vai chamar de estado fundamental. Quando o elétron volta do estado excitado para o estado fundamental, essa energia que ele ganhou vai ser emitida na forma de luz. Então, quanto maior for o salto que o elétron dá, maior vai ser a quantidade de energia emitida e, portanto, vai ser menor o comprimento de onda. Lembra lá da relação, ó, inversamente proporcional entre a quantidade de energia que uma onda carrega e o seu comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Então, ó, se ele saltou aqui da camada 2 para a camada 3, vai ter uma quantidade de energia menor do que se ele saltar da camada 2 para a camada 6. Então, quando ele voltar para o seu estado fundamental, ele vai emitir quantidades de energia diferentes e vai produzir, portanto, comprimentos de ondas diferentes. Tudo bem? E aí a gente vai conseguir verificar esses comprimentos de onda como as diferentes cores que a gente observa quando a gente queima os materiais. E aí isso vai dizer, então, que estes elétrons, eles vão ter que, para emitir essa luz de diferentes comprimentos de onda, saltar de camadas que têm quantidades de energia diferentes, sempre de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia. Ó, veja aqui o exemplo. Então, ó, você tem uma energia externa, lá no caso a descarga elétrica ou a chama que a gente fornece para o material. Essa energia vai ser recebida para o elétron, que vai saltar de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia. Então, ele sai do seu estado fundamental e vai para o seu estado excitado. Quando ele sai do seu estado excitado e volta para o seu estado fundamental, essa energia ela vai precisar ser liberada. E ela vai ser liberada na forma de luz. A quantidade de energia que ele recebeu e que depois ele liberou vai ser o que vai determinar o comprimento de onda. Então, qual é a relação aqui entre o modelo atômico de Bohr e o espectro de raio? Né? Que
As raias que vão ser formadas no espectro, que tem determinados comprimentos de onda, elas vão ser geradas dependendo do tamanho do salto energético. Então, se ele for de uma camada de menor energia, por exemplo, A2, para 5, ele vai gerar um determinado comprimento de onda, que vai ser menor e, portanto, mais energético do que se ele saltar da 2 para 4 ou da 2 para 3. Então, se esses elétrons tiverem estes saltos quânticos permitidos, quando liberar essa energia, o espectro de onda vai gerar esses 3 comprimentos. E aí a gente vai observar as 3 raias. Tudo bem? Agora, o modelo atômico de Bohr, ele vai ter um conjunto de outros problemas que não vou entrar nesses detalhes, mas que vão dar condições para chegar no modelo atômico atual, que é o modelo quântico, que vai ter ali como seu principal expoente na sua elaboração Schrödinger. Schrödinger, vocês já devem ter escutado lá, que é o cara do gatinho, né? O gatinho dentro da caixa. E aí, eu não vou entrar nesses pormenores, mas no modelo atômico de Schrödinger, ele vai definir agora não mais essas órbitas circulares, enrijecidas, bem definidas, que o elétron precisa fazer. Agora, os elétrons, eles vão possuir uma região de probabilidade de ser encontrado. Então, agora, ó, se a gente observar aqui, essa vai ser a região de probabilidade. Então, é provável que o elétron seja encontrado em qualquer um desses lugares. Agora, aqui você vai ter diferentes lugares, onde o branco a gente vai chamar de nó, que é uma região onde a probabilidade de encontrar um elétron é mínima. Então, agora eles não vão descrever mais órbitas circulares, mas sim vão poder existir numa região em que a gente só consegue determinar a probabilidade de existência desses elétrons. A gente vai chamar cada uma dessas regiões de probabilidade de orbital atômico. Aí fazendo um resumão sobre os modelos atômicos. Então a gente tem um modelo atômico lá da bola de bilhar, do John Dalton, iniciando os nossos trabalhos sobre atomística. Vai ser um modelo atômico em que o átomo vai ser uma pequena esfera maciça, indestrutível e indivisível. Depois a gente vai ter, lá já no século XIX, o modelo atômico de Thomson, em que a gente tem o átomo como uma esfera positiva e na sua superfície as partículas negativas chamadas de elétrons. E aí, ó, não esqueçam, aqui já o átomo já foi dividido, né? A gente já dividiu ele em partes com o surgimento do elétron. Depois de Rutherford, também já ali no século XIX, começo do século XX, em que os elétrons vão estar na eletrosfera orbitando um núcleo que tem prótons com carga positiva e que a maior parte do átomo é espaço vazio. O sistema planetário, onde os elétrons vão descrever órbitas circulares, bem definidas. Quando ele recebe energia, ele vai saltar de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Quando ele voltar para o seu estado fundamental, vai liberar luz. E o modelo quântico de Schrödinger, em que a gente vai ter regiões de probabilidade de encontrar o elétron. Então, depois dessa aula de modelos atômicos, prestem atenção. Lá no Classroom vai ter uma lista de exercícios sobre modelos atômicos para vocês treinarem o conhecimento de vocês. E a nossa próxima aula é sobre estrutura geral do átomo e que já vai começar aí desenhar todos os elementos para as questões que mais caem no vestibular.